Em cada região do país, muitas pessoas colocam medo nas crianças. No Rio Grande do Sul, se fala que há o velho do saco. Eu sou de uma geração que no Rio de Janeiro não era o velho do saco. Era a Fera da Penha. Esse caso aconteceu no Brasil no ano de 1960, na capital do Rio de Janeiro. E você está convidado aqui no Faroeste Caboclo conhecer a verdadeira história de Neide, a Fera da Penha, a mulher escorpião. Neide Maria Maia Lopes, de 22 anos, conheceu Antônio Couto Araújo, na estação Pedro II, conhecida como Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Lá começaram um flerte. Ele achou interessante aquela jovem que ficava sentada no trem, lendo a coluna A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Neide trabalha como comerciária no centro da cidade. Ela é leitora diária da coluna do jornalista e escritor Nelson Rodrigues. A famosa Fera da Penha lia A Vida Como Ela É, como centenas de milhares de pessoas, né, liam diariamente A Vida Como Ela É, porque se identificavam muito com aquilo. Quer dizer, qualquer leitor poderia ser um personagem da Vida Como Ela É. As vidas de Neide e Antônio vão se cruzar. Você gosta dessas histórias, né? Gosto, por quê? Curiosidade. Eu achava que uma mulher como você pudesse se interessar por esse tipo de coisa. Você não me conhece? Mas gostaria de conhecer. Até parece. Não gostei muito dessa história de hoje, não. Prefiro aquela da mulher que ia se casar e se apaixonou por um gorila. Você gosta do Nelson Rodrigues? E ela gostava também de histórias sobre crimes detetives. Chamou a atenção de Antônio. Antônio começou esse flerte com Neide, com um único detalhe muito importante. Ele não avisou a moça que ele era casado. Neide se envolveu e começaram o caso no final de 1959. Rio de Janeiro, 1960, era puro glamour. O Rio de Janeiro era uma capital que, além de ser a capital do país na época, possuía indústrias cinematográficas, ponto de encontro internacional de astros, celebridades. O Brasil estava na melhor fase, mas ninguém poderia imaginar o que vinha pela frente. Neide demonstrava uma personalidade muito possessiva e dominadora. E a cada dia que passava, a cada encontro com Antônio, ela pressionava mais e mais, querendo definir a sua relação. Até que um certo dia, um colega de trabalho de Antônio contou para ela que Antônio era casado. Mas e aí? Ele nunca te contou nada não? Sobre o quê? Neide, eu sou muito amigo do Antônio, mas eu tenho uma filha da sua idade. Eu preciso contar uma coisa, né? Ai, fala logo, fala, tá me deixando O nervosa. Antônio é casado e tem 2 filhas, sabia? E ela então levou Antônio para o ultimato. Tá bom. Vou fazer o que você tá pedindo. Mas
Mas não vai ser de uma hora pra outra. Também não vai ser da noite pro dia. Você vai precisar ter paciência. Eu te dou uma semana! Você tá louca? Completamente! E a culpa é sua! Você sabe que eu mataria por você, que morreria por você! Eu não posso mais viver esse bando! De ser sua amante! Se hoje, em pleno ano 2019, uma relação extraconjugal e ser amante já não seria algo muito aceitável e nem de agrado da sociedade, em 1960 era pior ainda. E Neide era uma moça que morava com os pais. Antônio prometia que ia se separar e nunca acontecia, até que Neide tomou uma atitude muito drástica. Neide perde a paciência e resolve pôr em prática um plano. O primeiro passo é descobrir onde mora Antônio, o amante. Indo à casa de Antônio, Neide se aproximou de Nilza, a esposa de Antônio, e descobriu que ele tinha 2 filhas, sendo uma de 4 anos, que, segundo a própria esposa Nilza, era o xodó de Antônio. Neide se passou por uma colega de escola, a qual Nilza não se lembrava mais, mas ela sim conseguiu conquistar a confiança e frequentar a casa de Antônio. Olha, você desculpa, viu? A casa tá uma bagunça, eu tô sozinha com as crianças, sabe como é que é, né? Senta, fica à vontade, por favor. Meu nome é Nilza. Você não se lembra mesmo de mim? Não. A gente foi colega no Duque de Caxias. No Duque de Caxias. Poxa, Nilza. Desculpa, mas realmente eu não consigo me lembrar. E que coincidência, a gente tem o mesmo nome, não é? É. Eu acabei de fazer um café. Só um instantinho que eu vou trazer, tá? Obrigada. Não é possível que eu não consiga me lembrar de você. Tudo bem, não tem problema. Não importa. Eu mudei muito mesmo. Na verdade, eu vim aqui por um outro motivo. Eu queria te pedir um favor. Eu queria que você me ajudasse a conquistar o seu irmão. Obrigada. Antônio ficou surpreso em saber disso. Se sentiu coagido, mas já era tarde demais. Neide decidiu que iria se vingar de Antônio e ela bolou a pior vingança de todas. Resolveu que mataria Antônio em vida. Numa bela tarde, se passando por uma vizinha de Nilza, ligou para a escola onde a menininha, Tânia, de 4 anos, estudava. Naquela época, nunca havia acontecido esse tipo de situação. As crianças iam a pé para casa. A dona da escola não estranhou e autorizou que Neide pegasse a menina. O mais cruel de tudo, o mais frio, é que ela passou uma tarde inteira com a menina. Ela levou a menina na casa de uma amiga, onde ela cortou uma mecha de cabelo. Ninguém sabia por que ela fez aquilo, mas ela alegou que a mãe tinha pedido. A amiga dela estranhou, mas ficou em silêncio. Neide levou a menina para um parque de diversões. Passou a tarde com a menina. Foi numa pequena loja, comprou uma garrafa de álcool, sendo que antes ela já tinha comprado um revólver 32. Quando ela pegou aquela garrafa de álcool, ela disse para a menina que era para fazer um remédio para não sentir dor de garganta. Por volta das 20 horas, Neide levou a pequena Tânia para o Matadouro da Penha, que ficava no alto de um morro. Chegando lá, ela desferiu um tiro a queima-roupa. Não satisfeita, ela colocou álcool na criança. E fugiu. A essa altura, toda a polícia já estava atrás da pequena Tânia, até que o pai, Antônio, revelou para o delegado que tinha um caso com uma moça chamada Neide, mas que ela só ameaçava, não era capaz de fazer nada. Mesmo assim, a polícia foi até a casa de Neide. Chegando lá, ela se entregou. Na delegacia, da forma mais fria possível, ela ainda posou para a fotografia.
Um escândalo que na época rolou quase 3 anos na mídia. Tomou proporções nacionais pela barbárie a qual ele envolvia. O julgamento, no primeiro, ela foi condenada a 30 anos. Teve recurso. A condenação permaneceu. Ela recebeu o indulto. Não quis sair da cadeia. Segundo ela estava presa dentro de si mesma. O casal teve o perdão da esposa em relação ao marido e tiveram mais 3 filhos. Nunca mais deram entrevistas. Neide foi morar com os pais até que eles faleceram. Hoje, ela vive sozinha numa casa em Cascadura. Essa é a história da Fera da Penha. Nada justifica um crime tão absurdo que, para a literatura policial, ficou classificado como um crime passional. Até que ponto a paixão, o ciúme, a vingança pode levar um ser humano a cometer tal tipo de ato? Até hoje, no imaginário do Rio de Janeiro, as pessoas que possuem aí na faixa dos seus 40, 50 anos ainda têm medo da Fera da Penha. Mas ela não foi o único caso de lá para cá. E trataremos mais casos assim aqui no Faroeste Caboclo. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações. Eu, Luiz César Rangel, encontrarei vocês aqui, sempre, no Faroeste Caboclo.